Então tá, então a gente vai começar falando hoje sobre 5 passos para se preparar para a batalha espiritual. Então quem quiser, toma nota aí para não esquecer, tá bom? Então a gente inicia assim. Se você ama Jesus, você está envolvido em uma grande batalha espiritual. Lembra que a gente falou semana passada? Né? A gente não tem como a gente ficar neutro. Quando a gente decide por Jesus, a gente já entra numa batalha espiritual, porque o inimigo começa a se opor a nós, né? E quando a gente não aceita Jesus e quer viver a nossa vida, a gente automaticamente aceita o outro lado, né? Então não tem como a gente ficar neutro nessa situação toda aí. E aí, por isso nós precisamos estar preparados para enfrentar a luta. Infelizmente, Deus não lhe deixa por sua... Felizmente, Deus não deixa a gente por conta própria. O interesse do Senhor é nos ajudar a lidar com isso, que foi o que eu falei no início. Na Bíblia, ele mostra como nós podemos nos preparar para a batalha espiritual. Então, a Bíblia tem ali pontos principais que nos ajudam nessa batalha que a gente enfrenta no dia a dia. Até já aproveitando, né, isso que você falou, que nós entramos na batalha espiritual desde o momento que nós aceitamos a Jesus, tudo mais, e que a gente não deve ser nem frio, nem quente. Exatamente. Né? Melhor, a gente não deve ser morno, vamos dizer assim. Eu até peguei aquela palavra aqui em Apocalipse, né, Apocalipse 3,15, que diz assim, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera horas frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então você vê que o Senhor ele é bem claro, bem específico, muitas vezes para pessoas assim que estão no meio termo. Né? Em cima do muro, isso, né? Os famosos em cima do muro. Uhum. Então, tipo, muitas vezes a gente quer ser um pouco mais isento, tudo mais assim, não, eu tenho minha vidinha aqui normal, eu vou na igreja aos domingos. Né? E você vê que a própria palavra de Deus fala para os mornos, né? Que o Senhor vai te vomitar de sua boca. Então você vê que é algo assim bem forte, bem nojento mesmo, sabe? Acho que o Senhor falou isso para nos atingir mesmo. Para você perceber, cara, isso não é legal. Isso não é legal. Ou você busca, então, conforme a palavra de Deus diz, então sai logo de uma vez, fica feliz de uma vez. Sim. Né? É igual, por exemplo, a pessoa quando ela aceita Cristo, né? Quando ela se converte, e aí depois ela fica assim, não sei se eu vou, eu gosto de ir na igreja, mas também eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de ver o pessoal da igreja, mas eu também gosto de ver o pessoal do mundo, eu gosto de ir nos cultos, mas eu também gosto de uma baladinha, eu gosto, sabe? Então a pessoa, ela não na verdade, ela não se decidiu ainda por Cristo, né? É melhor que essa pessoa, ela diga assim, não quero isso. Entendeu? Ou então, não, eu quero isso mesmo, é isso que eu quero. Ela tem que ter uma posição definida. Ou não, ou sim, que é o que a palavra fala, né? O sim, sim, ou não, não. Né? Não esse negócio de ficar paquerando o evangelho, né? Ficar, não sabe se vai, não sabe se não vai. Não, a gente tem que ter uma posição muito firme. Porque é igual a palavra também fala do homem de ânimo dobre, né? Que uma hora tá feliz, alegre com Jesus, na outra hora tá querendo matar Jesus, né? A gente tem que ter uma posição definida. Na primeira luta Já diz que Deus não olha para ele, que Deus abandonou. Então, quer dizer, a gente tem que ter um caráter cristão muito firme. Ou a gente fala, Senhor, esse negócio de evangelho não é para mim, tô fora, tchau, né? Pronto, já tomou sua posição. Ou você fala, não, Senhor, apesar de tudo eu tô aqui que eu vou ficar. E é isso que Deus quer de nós. Não que a gente fique nesse vai e volta, né? Se enganando, né? Na verdade, se enganando. Isso é se enganar. Ok? Então vamos lá. Paz do Senhor, Martinha. Vamos lá. Luiz Antônio Paz, vamos lá. Primeiro passo. Ore. Claro, né? Lógico que eu sei que eu tenho que orar. Mas só, gente, calma. Tá? Tem umas questões aí bem interessantes pra gente entender. A questão não é só eu dizer pra você, ou você dizer pra mim, ou dizer pra Franklin, pra você vencer a batalha espiritual, ore. A questão não é só essa. A questão é mais profunda e a gente precisa entender isso. Primeiro, você tem 2 armas muito poderosas à sua disposição. Uma delas é a oração. Quando você ora, você dá o controle a Deus. Opa, então já entendi uma coisa. Eu preciso orar porque eu preciso dar o controle da minha vida a Deus. E eu faço isso por meio da oração.
Quando eu dou o controle da minha vida a Deus por meio da oração, eu estou reconhecendo que sozinho eu não vou vencer essa batalha. E eu preciso de alguém maior do que eu para me ajudar a enfrentar essa batalha. Então a oração é uma forma de mostrar a Deus que você é dependente dele. Tá? Então não é só orar. Ah, estou em batalha espiritual, vou orar. Calma, tá? Você vai orar sim, mas qual é o propósito dessa oração? A nossa fé racional tem que funcionar nessa hora, tá? Porque muita gente ora, mas não sabe para quem está orando, atira para todo lado, né? Até para orar, você tem que ter entendimento do que você está orando, tem que ter propósito nas suas orações, ok? Então, eu estou em batalha espiritual, estou passando uma luta. Vou orar. Como? Vou ajoelhar e vou começar a bombardear Deus. Deus, o senhor está vendo o que está acontecendo? Olha só, está acontecendo isso, isso e aquilo. Deus está vendo o que está acontecendo. A questão é, eu vou orar, porque essa luta está me abalando emocionalmente e eu preciso ter equilíbrio. E quem vai me ajudar a ter equilíbrio? Deus. E como ele faz isso? Por meio da oração. Então, quando a gente ora, a gente busca equilíbrio, a gente pede o Senhor que coloque nossa cabeça no lugar, porque às vezes a gente está querendo tomar atitude errada, né? A gente começa a se comunicar com Deus e por meio da oração, Deus nos orienta acerca do que a gente tem que fazer. Porque na oração, Deus mostra pra gente o que pode acontecer se a gente tomar determinada atitude, qual atitude a gente deve tomar. É mais ou menos assim, vamos dar um exemplo. Franklin, vocês sabem que Franklin é bem alto, né, gente? Quem conhece o Franklin sabe que Franklin tem quase 2 metros. Thalita, minha filha, é pequititinha, né? É como se fosse assim, Deus, da altura de Franklin, e Thalita, minha filha, né, que tem 7 anos, são os nós. Então, vamos supor que tá Franklin em pé e Thalita na frente, né, olhando para o horizonte. Tem uma montanha. A visão que Franklin tem dessa montanha é diferente da visão que ela tem, porque ela é menor. Então, de repente, ela está querendo ir por um caminho que ele, como é mais alto, está enxergando além, vai ver que vai dar em um lugar ruim. E aí ele vai dizer para ela, não, filha, por aqui não, vamos por ali, porque aqui eu já estou vendo que vai dar ruim. Né? Então a gente vai por um outro caminho. Então a visão que você tem é muito superior à visão que ela tem como criança. Né? Então é assim que Deus nos trata, né? A visão que ele tem, futura, profética, vai além do que a gente entende. E como a gente fica sabendo disso? Através da oração. Dou até um exemplo do muro. Assim, né, tem um muro e tem um cachorro lá dentro, tem um pitbull lá dentro e ela quer pular o muro. Eu falei, ó, é melhor você dar a volta, passar por fora, o caminho é um pouco mais longo, é um pouco mais longo. Mas se você for por aqui, tem um cachorro ali dentro que você não está vendo porque você é pequeno. Então, muitas das vezes, esse caminho mais longo, muitas vezes pra gente, acaba sendo ruim. Você, pô, Senhor, eu precisei passar por isso tudo. Até eu chegar aqui, eu precisei passar por isso tudo. A gente tira exemplo da própria vida de José. Né? Você vê a trajetória de José, você, meu Deus do céu, acho que na metade eu já tinha desistido há muito tempo. Então, mas você vê que aonde ele chegou, a trajetória que ele teve que fazer, né, que Deus permitiu que ele fizesse, levou ele num patamar assim, muito acima de tudo do que muitos imaginariam que ele pudesse chegar. Né? Bom dia, Ezequiel. Bom dia, Ronice. Bom dia, Diogo. Bom dia, Regina. O pessoal foi chegando agora. Então, gente, é para isso que serve a oração. Por quê? A oração mostra a nossa dependência de Deus e mostra para nós também que não é a gente que vence na força do nosso braço, né? A batalha espiritual é vencida por Deus através de nós. Então, isso acontece como? Como é que você fica sabendo? Às vezes você quer saber, ai meu Deus, aonde isso vai dar? Ai meu Deus, o que vai acontecer? A oração é o local, é o momento em que Deus revela o que Ele quer para você, né? E aí, nessa conversa, nesse tete a tete com Deus por meio da oração, o Senhor vai mostrando o caminho das pedras, que é o que dizem, né? Vai dizendo por onde você vai, por onde você não vai, o que vai acontecer lá na frente, já vai preparando o teu espírito para o que pode acontecer lá na frente. Então, a oração é uma forma que Deus faz para nos orientar, tá bom? Então, o primeiro passo para vencer a batalha espiritual é orar, tá? Isso é importante. Deixa eu ver aqui. O segundo passo. Segundo passo para a batalha espiritual. Leia a Bíblia.
Óbvio, né? Engraçado que são coisas essenciais. Isso eu tô cansado de saber. Pois é, e por que a gente não vence? Porque a gente aplica da forma errada. Esse que é o problema. A gente sabe que tem que orar, mas aplica da forma errada. A gente sabe que tem que ler a Bíblia, mas aplica da forma errada. Entendeu? Por que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia para conhecer a Deus, a gente lê a Bíblia para se conhecer, e a gente lê a Bíblia para conhecer o nosso inimigo. Porque como é que você vai lutar contra alguém que você não conhece? Né? Que você não sabe como luta. Então, leia a Bíblia. Ah, como que eu leio a Bíblia? Não sei. Vê você, o que você prefere ler primeiro, o que você entende primeiro, né? E a revelação, duas formas de orientação assim muito práticas de Deus para nós, de orientação dele para nós, é uma através da oração, que foi o que a gente falou anteriormente, e através da Bíblia. São as duas formas assim básicas e práticas de Deus para nos orientar. Então não é o irmão da oração que vai te orientar, né? Não é a profecia da irmã da intercessão que vai te orientar, não é. Inicialmente, quem te orienta são duas coisas, duas ferramentas. Uma, a oração, a outra, a leitura da palavra. Duas formas de orientação, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês a primeira referência. A primeira referência do primeiro passo está em Efésios capítulo 6, versículo 18, tá? Sobre oração. E sobre leitura da palavra, Romanos capítulo 15, versículo 4. Anota a referência para você ler depois, tá bom? Então, lendo a Bíblia, a gente entende. A palavra de Deus, ela penetra nos lugares mais profundos e tem poder para transformar as vidas. Na batalha espiritual, as palavras da Bíblia são sua espada, que lhe ajuda a derrotar os inimigos espirituais. Só derrotamos inimigos espirituais com armas espirituais. E qual a arma espiritual que a gente tem? Uma espada, chamada Bíblia Sagrada, tá? Jesus no deserto, o exemplo maior. Jesus na batalha espiritual dele no deserto. Ele venceu a batalha espiritual no deserto como? Ele venceu pelo poder da palavra. Você viu que todo momento que o diabo ia para cima dele, ele ia lá e respondia com a palavra. Ele estava usando a espada dele, que era a palavra. A arma espiritual dele, a palavra. A gente só vence o inimigo com a palavra. Porque o tempo todo o inimigo está lançando na nossa mente dúvida, está lançando na nossa mente palavras, coisas que não são verdade sobre nós, ok? E se você não tiver respaldado na palavra, você não vence ele. Por exemplo, mentiras muito comuns que o diabo coloca, né? Você pecou, tá? Vou dar um exemplo. Você cometeu um erro lá. Você se arrependeu, tal, e você fica malzão, porque você, cometeu um erro, tal, sei que Deus não gosta disso, tal. Primeira coisa que o diabo faz na nossa mente é, não adianta não. E você errou, e agora já era. E Deus deve estar, furioso com você, porque você errou, né? E aí, numa hora dessa, você vence essa palavra como? Você vence lembrando que na Bíblia diz que Jesus morreu por você, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, que o véu do templo se rasgou e que hoje eu tenho acesso livre a Deus, eu posso pedir perdão, né? Que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Isso tudo está onde? Está na Bíblia. Se a gente não conhece, a gente não luta contra essas coisas que vêm sobre nós. São setas que vêm o tempo todo sobre nós, né? Eu costumo até falar, né? Porque é aquilo, você tem as pessoas que gostam de estudar a Bíblia, né? As pessoas que querem entender versículo por versículo, quer ir no grego, quer ir no hebraico, quer entender as simbologias, e tem pessoas que gostam de meditar na palavra de Deus. Então, muitas das vezes, é você também se encontrar. Poxa, o que eu quero? Eu quero estudar ou eu quero meditar? As duas formas são completamente corretas. Você não está errado. A grande questão é, vou começar. Eu tenho que começar. Vou começar por onde? Aí, muitas das vezes, a pessoa quer começar, vou começar lá em Levítico. Vou lá na genealogia. Aí, no começo, você já desanima. Você vai pegar lá, fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que veio ciclano. Você, Jesus, não aguento ler isso aqui não. Não aguento ler isso aqui não. Então, aquilo acaba te desmotivando. Né? Porque você não tem aquele hábito de ler. Eu costumo falar o seguinte, vai começar a ler, eu sempre dou o exemplo do livro de João, que é um livro que explana bastante
a vida de Jesus Cristo. E é um livro fácil de se entender. Né? Conforme foi um livro mais voltado para judeus, mais voltado para gentios, vamos dizer assim, é um livro fácil de você entender. Então, quando você começa a ler, você entende. Você, opa, estou entendendo. É diferente do livro de Mateus, Sim. que é um pouco mais voltado para judeus. Um dia a gente pode falar sobre isso. É mais voltado para judeus. Então, tem algumas palavras em Mateus ali que o próprio Mateus não explica. Sim. Por quê? Porque ele está falando do próprio povo dele. Sim. João não. João já é a forma mais aberta. Já é a forma de mostrar aquele Jesus em glória, aquele Jesus que cura, aquele Jesus que santifica, aquele Jesus maravilhoso que a gente conhece. Então, beleza, comecei em João, né, que eu gosto também sempre de falar. Não adianta você, lógico, se você tem essa capacidade, glória a Deus, você tem capacidade de ler 30 capítulos de uma vez só, aleluia, maravilha, me ensina, porque eu não consigo fazer isso. Me ensina. Mas se você não tem, cara, começa devagar, né? Coloca, mas vou ler quantos capítulos? Não, lê 10 versículos. Você lendo 10 versículos já é alguma coisa. Poxa, essa semana eu vou ler 10 todo dia. Sim. Semana que vem vou ler 11. Daqui a pouquinho você vai sentir aquela necessidade de ler mais. Daqui a pouquinho você já está um estudante da palavra de Deus. É como sede, né? Quanto mais você lê, mais sede você tem. Você vai aumentando. Tem alguma coisa que não entendeu? Vai numa fonte segura, né? Procura alguém que você conheça. Poxa, só tem essa palavra aqui, por que você acha sobre isso? Né? Uma vez, Diego me ligou perguntando uma coisa assim, pô, cara, li isso aqui, o que tu acha? Eu falei, poxa, Diego, assim, você não pensa também, pô, é mesmo, cara, não tinha percebido isso, tá? Então muitas vezes você, conversando com alguém, você tira alguma dúvida. Esclarece muita coisa, verdade. Entendeu? E o que o Senhor quer de nós é isso, é esse interesse. Né? O Senhor olhar para você, caramba, pô, fulano está interessado. Sim. Né? Fulano, poxa, na hora que ele foi orar, poxa, ele tem uma vida de oração, mas quando ele chega, ele fecha a porta dele e vai orar. De acordo com o que está na palavra. Então, tipo, eu estudei a palavra, agora eu estou aplicando a palavra na minha vida. Então é isso que o Senhor quer de nós. Né? E assim, eu sou do tipo de pessoa que gosta de ler a Bíblia para meditar, né? Que foi o que ele falou. Eu gosto muito de ler para meditar sobre aquilo e deixar, de uma certa forma, Deus me revelar algumas coisas sobre aquilo. Só que eu também tenho aprendido a ler para pesquisar, né? Então eu tenho aprendido a ler para, por exemplo, eu estou começando a ler as cartas para as igrejas, que está lá em Apocalipse, né? Eu já li a carta para a igreja de Éfeso. Então, o que eu fiz? Eu li a carta e eu fui procurar em algumas fontes que igreja era essa, aonde ela se localizava. Aparece mais dessa igreja no restante da Bíblia? Aí eu vi que aparecia no livro de Atos, né? E eu vi várias coisas sobre essa igreja. Então, depois que eu terminei, eu falei, caramba, cara, descobri um monte de coisa sobre a igreja de Éfeso que eu não sabia, né? Então, agora eu estou aprendendo a ler para pesquisar sobre, né? Mas eu não abandonei o hábito de ler só para meditar, né? Só para fechar o olhinho e deixar Deus falar comigo. Então, como quem diz, eu estou aprendendo a equilibrar essas duas coisas. Eu tenho momentos que eu leio para pesquisar, tem momentos que eu leio só para meditar. É o que a gente chama, quem faz faculdade de letras sabe bem disso, né? Literatura deleite, né? Que é quando você lê só para deleitar, né? Só para... Então, eu tô tendo esses dois momentos agora. Deixa eu ver quem chegou aqui. Oi, Ezequiel, a paz, querido. Eu me lembro que o nosso pastor Paulo falou uma vez que a oração é algo sobrenatural. Por isso que, às vezes, não conseguimos dobrar os joelhos. É verdade. Bem isso. É verdade. Porque quando você tá com o pensamento de orar, já começa a batalha. Eu não sei com vocês, no total já aconteceu muito comigo. De você ajoelhar para orar, seu joelho começa a doer. Engraçado que parece que tem alguém nas suas costas te empurrando, você fica mais pesado. Né? De repente você ajoelha aqui agora, do nada. Ajoelha para fazer alguma coisa, você ajoelha para pegar um sapato e mais na cama. Você ajoelha normal, tá? Agora você ajoelha para orar, parece que tem alguém ali assim, ó. Dá sono, você tipo, começa a bocejar o tempo todo. É algo tão absurdo, assim, Jesus! Tipo assim, milagre! Sabe? Deixa! De tão espiritual que é a oração, sabe? É verdade, acontece de tudo. Oi, Ana Paula, paz. Ruth, paz, minha amada. Bom dia. Chegou a tempo, Ruth. Fica tranquila, você chegou a tempo. Vamos lá? Diego, é isso aí, Diego. Mas, Diego, vamos lá? Agora, terceira passo aí para poder a gente vencer essa batalha aí espirituais, né? Acho que eu falei de tudo já. 3.
Obedeça a Deus. Não adianta orar, ler a Bíblia e ser desobediente. Não adianta, tá? Então, eu tava conversando com os jovens numa reunião que teve pelo Zoom, e eu tava falando justamente disso. Por que as pessoas hoje em dia preferem as igrejas, né? Onde se faz muito sacrifício, né? Você dá R$1.000, você dá R$2.000, né? Para poder conseguir uma bênção, para você vencer uma luta, fazer um propósito. Por que é mais fácil você sacrificar? Compra a vassoura de fogo para varrer em casa. Compra o feijão ungido, né? Por que as pessoas correm tanto atrás disso? Porque é mais fácil a gente fazer alguns sacrifícios do que obedecer. Infelizmente, né? É mais fácil você ir num banco fazer um empréstimo para pagar um propósito numa igreja do que você obedecer a Deus o quê? Não, eu vou obedecer ao Senhor, vou santificar o meu dinheiro, vou dizimar o que eu tenho que dizimar, o restante vou administrar com sabedoria. Né? É mais difícil você obedecer a Deus do que você sacrificar. Então, hoje em dia, é tipo assim, muita gente, infelizmente, tá vivendo esse evangelho do fast food. Ó, eu tô precisando de uma bênção, tô numa batalha espiritual muito grande, preciso que Deus me abençoe. Então eu vou lá na igreja, faço um propósito, dou R$500, pá, pronto, Deus vai me abençoar. Entendeu? Parece que não. Mas esse tipo de sacrifício é mais fácil do que se Deus chegar pra pessoa e dizer assim, olha só, você está com um problema financeiro na sua vida, porque existe uma brecha. E essa brecha é, você fez uma compra com um irmão da tua igreja e você não pagou o que você deve. Isso é uma brecha. Então, o seu problema não é só financeiro, é espiritual também. Através de uma atitude dessa, você abriu uma brecha na sua vida. Você precisa consertar isso. Aí Deus fala isso pra pessoa, a pessoa quer obedecer? Não quer, né? Muitas vezes o problema também é ansiedade. Sim. Né? Igual aquela passagem, eu vou deixar vocês pesquisarem sobre isso. Aquela passagem que fala é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Você tem um contexto relativo a isso daí, com um rei. Um rei que veio antes de Davi. Né? Depois quero que vocês pesquisem isso. Um rei que veio antes de Davi. Pesquisa pra semana. Quem foi o rei que veio antes de Davi? Isso, entendeu? E detalhe, que o povo pediu um rei, depois vocês vão pesquisar isso. E teve um determinado profeta, porque um homem, eu costumo falar que na Bíblia você tem os caras que são supra-sumo, sabe? Os caras foram profeta, os caras foram sacerdote, os caras foram quase semideus, né? Tipo Moisés, Samuel, então você tem os caras ali que você, Jesus, o cara foi tudo. Meu Deus. O cara foi tudo. Então, o contexto daquilo ali foi o quê? Ansiedade. Né? Depois vocês pesquisam para entender o que aconteceu ali, por que o cara sacrificou e o cara não obedeceu. Teve um contexto nisso daí, depois vocês pesquisem sobre isso. Mas nada mais foi ali do que o que? Ansiedade. Da pessoa mandar fulano fazer algo, cara, olha só, você vai fazer assim, assim, assim. Aí a pessoa assim, poxa, está demorando. Como está demorando, então eu vou sacrificar. O contexto é esse. Eu não vou explicar os profundos, que você vai pesquisar isso. Sim. O contexto é esse. Na nossa linguagem de hoje, o jeitinho brasileiro, né? Bem isso. Deus mandou você aguardar, que vai ter uma hora que ele vai te dar o que você precisa. E por enquanto você deve permanecer em obediência, em aguardo. Mas aí você quer dar o jeitinho brasileiro, estraga tudo. Né? Ou seja, sacrifício, prefere sacrificar do que obedecer. É difícil, gente, obedecer. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Obedecer o que Deus quer que a gente faça é complicado. Mas é um exercício que a gente tem que se predispor a cumprir. Algumas vezes a gente vai ser vitorioso nisso, outras vezes a gente não vai ser, né? Mas é um exercício diário. A obediência é um exercício. É igual obedecer nossos pais quando a gente era criança. Era difícil pra gente obedecer, mas a gente não tinha que obedecer. Mãe, eu quero ir. Minhas crianças hoje em dia falam, mãe, eu quero ir ali na casa do meu amigo. Aí às vezes eu falo sim, às vezes eu falo não. Às vezes eu falo não porque eu sei que não é o momento, mas eles não entendem. Né? E aí eles ficam de cara feia, né? Ficam chateados, aí chora, aí não sei o quê, mas eu continuo falando não. Aí, quer dizer, obedecer dói, não é fácil, né? Mas é o melhor,
No fim das contas, depois que já passou o tempo, que eles viram que eu não deixei ir, eles nem reclamam mais, sabe? Porque sabe que de repente, eu fiz tanta questão e agora isso pra mim não tá fazendo mais tanta diferença. Então, e volta tudo ao normal. Então é muito difícil obedecer, mas não é impossível, tá? Ser obediente é uma garantia de que a gente vai ser feliz, né? Às vezes a gente é muito infeliz, a gente não tem essa vida em abundância que Jesus fala, porque a gente pensa o tempo todo que sacrificando Deus vai ficar feliz. Não, se eu sacrificar, Deus vai ficar feliz. Não, se eu fizer 40 dias de jejum, Deus vai ficar feliz. Às vezes Deus não quer 40 dias de jejum de nós. Deus só quer que a gente obedeça alguma coisa que Ele ordenou e a gente não consegue obedecer. Ok? Então, nem sempre a gente, cristão, tem muito essa mania, né? A gente usa o jejum como muleta, né? Não que a gente não deve jejuar não, tá, queridos? A gente deve jejuar. Mas a gente usa jejum como muleta, usa a oração. Não, vou orar 3 horas da manhã, porque eu vou acordar com bastante sono, bem cansado, mas eu vou orar e Deus vai ficar feliz. E de repente não é isso que Deus quer. Aí a gente volta no primeiro ponto, da oração. A oração, lá por meio da oração, Deus vai mostrar para você o que Ele quer. Se Ele quer que você jejue 40 dias ou não, se Ele quer que você ore de madrugada ou não. Por isso que a oração mantém a gente afinadinho com Deus, tá bom? E muitas das vezes a forma de Deus falar, a gente não tem que falar assim, Deus falar. Como se, lógico, isso acontece, tá, gente? Tem pessoas que escutam literalmente Deus falar. Escuta literalmente Deus falar. E tem pessoas que não. Mas a forma, muitas vezes, de Deus falar com você é uma vontade repentina que vem de você, que você não sabe de onde está vindo. Você está lendo, você está orando, daqui a pouquinho começa a te vir a vontade de jejuar. Cara, eu nunca tive vontade de jejuar, mas não sei porquê. Tô sentindo essa necessidade de jejuar essa semana, não sei porquê, mas eu tô... Então, o Espírito Santo começa a movimentar dentro de nós aquilo que Ele quer que a gente faça, né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que é Deus que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, o Espírito Santo faz isso, muitas vezes. É só a gente ficar atento, né? O versículo-chave, gente, para a obediência desse estudo é Mateus, capítulo 28, do versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20, tá bom? Quem quiser pode anotar aí a referência. E o importante disso daí que a gente está falando, do mover de Deus, né, dentro de nós, é que muitas das vezes a gente... É isso que a gente geralmente comenta. São muitas das vezes brechas que o inimigo pega. Então, tipo, quer ver um exemplo? Você vai e conta um testemunho. Porque Deus falou comigo, que não sei o quê. E de repente, você que está ouvindo aquele testemunho, você até fica feliz pela pessoa. Poxa, legal, Deus falou com você. Aí daqui a pouquinho você pensa, mas Deus não fala comigo. Poxa, eu nunca ouvi nada de Deus falar dessa forma. Eu nunca tive um sonho profético. Fico vendo o pessoal, poxa, eu estava na grande tribulação. Eu vi um anjo descendo sobre a igreja, que não sei o quê. E você olha para você mesmo, nunca aconteceu isso comigo. E aquilo muitas vezes vai te colocando para baixo. E aquilo se torna uma brecha. Aí o inimigo percebe aquilo ali e entra de sola na tua vida. Aí daqui a pouquinho você está lá fraco, triste, desiludido. E muitas vezes o que Deus quer com você, o ministério que Deus quer com você não é esse. É outra coisa. Entendeu? De repente a intimidade que Deus quer ter com você em relação a outra situação. De repente a irmã tem legal. A irmã tem essa visão aberta, vamos dizer assim. Quando tem essa visão aberta, a irmã vê demônio, a irmã vê não sei o quê. Mas de repente a irmã tem uma preparação, de repente Deus criou ela com essa preparação. De repente, se eu vejo, eu não durmo de noite. É verdade. Beleza, deitei lá. Na hora que eu vou pegando um sono, Jesus, eu vi demônio. Mas pode acontecer isso também. Sim. Então, ou seja, Deus ele sabe como agir na nossa vida, Ele sabe a nossa capacidade e Ele vai usar o quê? O melhor de nossa capacidade. Qual o melhor de sua capacidade? Deus ele vai te revelando isso o quê? Aos poucos, de acordo com aquilo que você vai buscando. De repente, o seu chamado é cantar, talvez o seu chamado é ensinar, talvez o seu chamado é aconselhar. E quantas pessoas talvez precisam de um conselho? Então, talvez muito mais do que uma música. Verdade. E Deus pode te usar nesse sentido. A gente comenta muito sobre o porteiro. Talvez você chega na igreja, dependendo de como a pessoa fala com você, caramba, o seu culto já é outro. Chega ali, você encontra fulano de tal, poxa, ei meu irmão, a paz do Senhor, eu estava com saudade de você e te dar um abraço. Jesus, aquilo ali já ganhou o dia, eu já podia virar as costas e ir embora para casa. Já foi o culto.
Então, tipo, Deus tem várias formas de nos usar, mas a grande questão é a gente não se deixar menosprezar por algumas coisas relativas a isso, né? Ainda falando de obediência, gente, por que a gente deve ser obediente? Porque a desobediência abre uma brecha em nós, tá? Então a desobediência, ela não só perturba a nossa mente, né? Deixa a gente sem direção, sem saber direito o que está fazendo, mas ela também abre uma brecha para o inimigo entrar de sola na nossa vida. Porque a desobediência é pecado. Você desobedecer a Deus é pecado, né? E todo pecado, ele abre um rombo assim no muro da sua vida, né? E aí quem entra pelos buracos, né? As raposinhas, né? Que é a palavra diz, são as pequenas raposas que destroem a vinha. Então aquelas coisinhas que a gente não dá importância, são elas que entram pelo buraco, né? Que a gente abre no nosso muro e faz a festa. Então pensa mais ou menos assim, a nossa vida é como se fosse uma casa, tá? Nossa vida é uma casa. E ao redor dessa casa tem muros para proteger. Agora, essa casa ela pode ser invadida se eu não cuidar do meu muro. Se eu deixar esse muro com buracos, pode entrar o ladrão, pode entrar as raposinhas, pode entrar qualquer coisa por ali. Então eu tenho que cuidar, além de cuidar da casa, que sou eu, que é a minha vida, né? Eu preciso cuidar dos muros ao meu redor. Então eu preciso estar com os meus princípios alinhados com Deus, a minha vida alinhada com Deus, para que esses muros fiquem inteiros, fiquem, né, direitinhos, bonitinhos, sem buracos, sem rombos. Porque senão eu corro um sério risco entrando nessas raposinhas. Então a obediência, a desobediência é um desses problemas que abre um buracão no nosso muro, né? E aí o ladrão entra para invadir a nossa casa, tá bom? É mais ou menos por aí. Vamos lá. Continuando. Pastor Paulo apareceu ali agora. Pastor. Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar do quarto passo, tá? Pra gente ficar firme aí nas batalhas espirituais. Que é resista ao diabo. Muita gente pensa que a gente tem que lutar contra o diabo. Agarra suas armas espirituais e vai pra cima do cão. Calma. calma aí, né? A gente sabe que Deus é muito maior que Satanás, muito mais forte e poderoso, não tem nem comparação, né? Mas nós somos humanos. E a gente não pode subestimar o poder do que o inimigo tem. Então, tá. Se eu tenho, primeiro passo que eu falei, uma vida de oração. Segundo passo, se eu leio a palavra, se eu me alimento da palavra, né? O terceiro passo, se eu sou obediente a Deus, então eu tenho força para resistir o diabo, tá? Em Cristo Jesus. Porque a resistência, ela vem quando você tá forte. Você não consegue resistir ao mal se você não estiver forte. É igual essa questão dessa doença de hoje em dia, né? Que eu não posso falar o nome, porque hoje em dia tudo é censura. Não posso. Ainda mais na internet. Mas a questão dessa doença é exatamente isso, né? É uma bela ilustração. Se o teu corpo, se a sua imunidade está fraca, é muito mais certo que você vai parar no leito de UTI. É mais propício a você ficar doente e só degringolar, só ter mais problema, tá? Então, a questão da resistência, o versículo-chave para resistência está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Anota essa referência aí também, tá? Então, o diabo, a gente vence o diabo pela quantidade de nãos que a gente diz para ele. É pela resistência. Lembra que na aula passada, a gente falou que uma das ferramentas, uma das táticas que Satanás usa para poder nos levar ao erro, né, a ser derrotado na batalha espiritual, é a tentação, né? Uma das ferramentas é a tentação. Então, como é que você vence isso? Dizendo não, resistindo, ok? Você resiste como? Dizendo não. Você resiste com a palavra que eu falei no início, né? Lançando a palavra de Deus sobre ele. Então, essas são formas que a gente usa, ferramentas que a gente usa para resistir ao diabo. Porque ele é um aliciador, né? Ele vem, ele fala, ele tem lábia, né? Ele tenta te convencer, e se você for irredutível e continuar dizendo não, 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 e resistindo, uma hora ele,
cai fora. O próprio Jesus resistiu Sim. na palavra. Sim. A resistência de Jesus é um exemplo fantástico. Porque ele não só resistiu dizendo não, ele resistiu dizendo não e respaldando o não que ele disse. Né? Qual foi o respaldo que ele usou? A palavra. E um grande exemplo é que o próprio inimigo também utilizou a palavra. Então, quando a Bíblia fala muitas vezes de falsos cristos, muitos virão em meu nome e tudo mais, a gente sempre traz essa mesma ilustração aqui, a gente sempre comenta sobre isso, né, dando esse exemplo, para que vocês possam perceber que muitas vezes o inimigo ele não vai vir de chifre em rabo. É isso que a gente gosta de falar, a gente fala assim pra caramba por causa disso. A gente poder entender isso. E muitas das vezes é um leve desvio. É um leve desvio que muitas das vezes leva você a pecar, leva você a se desviar, leva você a ficar fraco. Né? E muitas das vezes o que? Utilizando a própria palavra de Deus. Se você crê, é aquilo. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é ótimo, né? Jesus. Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta desse versículo. Legal. Ninguém vê o contexto. Né? Ninguém vê o contexto. Depois, gente, depois pega esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lê o contexto, isso, por favor. Esse versículo está escrito numa das cartas de Paulo. Tá? Qual carta? Não vou falar, vocês vão pesquisar. Pesquise. Isso. Aí quando você encontrar o versículo, você encontrou o versículo. Cheguei lá no versículo, tá, beleza, encontrei. Volta, vai lá no começo, lê o capítulo todo. Aí depois que você lê o capítulo todo, você vai pensar 2 vezes antes de falar para todas as coisas que me fortalece. Exatamente. Tá? Aí a coisa muda de figura. Aí você, opa, calma aí. É verdade. Então, gente, essa resistência é também pela palavra. Com com-conhecimento da palavra, a gente vence Satanás. Vence porque ele também usa da palavra, gente, para poder confundir a gente. Né? E se você não conhece a palavra, caiu, igual um patinho, né? Que foi o que o pastor Paulo falou ali. Não podemos esquecer, o diabo conhece muito bem, ele conhece muito bem. Essa palavra que a gente tenta ler todo dia, né, e entender, ele sabe de cor, né? Então a gente precisa estar preparado, tá? Para poder lutar contra as astutas ciladas do diabo, que é o que a palavra diz. Se a gente for colocar só o tempo, vamos colocar o tempo da Terra, né, o tempo da humanidade, vamos colocar os 4.000 anos de velho com mais os 2 e pouquinho de nós, vamos dizer assim, né, nossa geração aqui. Se você for colocar isso, são 6.000 anos. Então você está falando, isso estou colocando de uma forma bem lógica pra gente, tá? Estou falando que é isso não, pode ser muito mais, eu creio que é muito mais do que isso. Mas se você está falando do ser que tem 6.000 anos de experiência. Nossa, a gente nem sonhava em existir. Entendeu? Que chegou ao ponto, eu não gosto de exaltar esse camarada não, mas enfim, que chegou ao ponto de usar a palavra contra Jesus, cara. Tipo assim... Usar a palavra contra a gente. Beleza. Fácil. Agora, usar a palavra contra a palavra, né? O verbo, né? Que se fez carne, é muita ousadia, né? Não? É muita ousadia. E ele fez. Quem dirá nós, réis mortais, né? Só Jesus. Então, por isso que a gente sempre tem o quê? Se revertir o quê? Em Deus. Aí já aquela palavra que está lá em Efésios, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais lê lá Efésios 6, a partir do versículo 10, ou então você lê tudo, tá bom? Não era para falar o capítulo, não, as pessoas... Ah, tá, bom, falei não, não é no 6. Vamos lá. O diabo pode pôr pressão para pecar, mas não pode forçar a sua mão. A Bíblia diz que se você se mantém firme e resiste sem desistir, o inimigo vai bater em retirada, porque não consegue vencer. Tome uma posição contra o inimigo e resista. Infelizmente, muitas pessoas caem em pecados recorrentes que nem luta, gente. A verdade é essa. Né? Nem resiste, tá? Tem gente que, o pecado tá ali, e tá andando na direção do pecado, né? Tipo assim, a pessoa não tem nem um mínimo de guerra para resistir aquilo. É detalhe, ainda você falando isso, ainda usa a palavra. Não, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca. Né? Esse versículo então todo mundo adora, né? Então, tipo assim, não. E esquece o restante do versículo. Porque agora é assim, as duas frases que as pessoas usam muito, quando pecam com certa frequência no mesmo pecado. Primeiro, a carne é fraca. E segundo, Deus conhece o meu coração.
Não sei se vocês já ouviram isso, né? Virou jargão isso agora, né? Como dizem que essa questão da carne é fraca, hoje em dia o pessoal está usando menos, porque já teve gente dando respostas. Isso. Então agora Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo, toma cuidado, porque Ele conhece. Esse que é o grande problema, tá bom? Vamos ler aqui. É verdade, ele vive no céu, conhece... viveu no céu, né? Então, conhece muita palavra. Pastor, infelizmente muitos crentes são nocauteados por membros de seitas. Imagina um combate com o próprio... Pois é! Nossa! Eu costumo falar de Henrique Cristo, cara. Henrique Cristo não é nada. Não é nada. Henrique Cristo não é nada. A gente diz que é ridículo, que ele virou um ser caricato, né? Vamos dizer assim. Né? Mas tem coisa, gente, que só Deus, só a misericórdia. Cara, vai mandar mensagem. Cara, você fala tanto de mim, cara. Acho que você quer me seguir. Não quero, não. Não quero ser uma Henrique Cristete, não. Aquelas meninas que ficam lá em volta dele, não. Vamos lá. Nilda, Satanás conhece cada texto e contexto da palavra, pois ele estava presente quando cada uma delas aconteceu e foi escrita. É verdade, ele viu tudo, gente. Viu de tudo. Ele é tarimbado de ser humano, ele sabe onde o ser humano cai, onde o ser humano cai fácil, onde erra, né? Desde o nosso nascimento, ele conhece a gente desde o nosso nascimento, gente. Assim como Deus conhece a gente desde o nosso nascimento, ele também conhece. Ele acompanha a nossa vida. Então ele sabe no que a gente é forte, no que a gente é fraco, né? Ele ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, né? Conforme a gente vai crescendo, ele começa a nos estudar. Porque ele quer descobrir qual é o propósito que Deus tem para nós e quer destruir, né? E para saber o propósito que Deus, porque Deus nos colocou aqui, ele começa a nos estudar desde bebês. Para quando chegar a hora, agora claro que Deus não vai dar de bandeja para ele, né? Eu trouxe fulano na terra porque fulano vai ser um grande pregador. Deus não vai fazer isso, né? Ele vai tentar descobrir isso. Por quê? Porque ele vai querer destruir, ele vai querer parar, interromper esse propósito, tá bom? Então, a gente sabe que ele não é bobo de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá. Próximo, que agora é o quinto. Tempo recorde, hein? Então, encerrando. Quinto passo e último, né? Claro, gente, que podem existir outros, tá bom? Aí, fica a seu critério aí, durante a semana, avaliando a palavra, que Deus vai te mostrar, ó. Tem um sexto aí, um sexto passo para você, né? E aí você vai descobrir o que você precisa, tá? Quinto, junte-se ao resto do exército. O que isso significa? Hoje em dia, não sei se vocês têm observado, se já observaram, se não, vão ficar sabendo agora, que existe uma nova leva, né? Um novo entendimento de alguns cristãos quanto à questão de ser desigrejado, né? Aumentou muito o número de pessoas desigrejadas. Pessoas que dizem que sofreram algum problema dentro de uma igreja, sofreram algum problema dentro de um determinado ministério, ou simplesmente dizem que para seguir Jesus elas não precisam estar num corpo eclesiástico, tá? E aí elas seguem Jesus por elas mesmas. Tem a Bíblia dela em casa, lê a Bíblia. Daiane, isso é pecado? Não estou dizendo que é pecado. Não é pecado, não, tá? Que cada um vai na sua vida o que quiser. Mas existe uma coisa que Deus, ao longo da palavra, estabeleceu para nós. Primeiro, ninguém vence guerra sozinho, gente. A gente não vence guerra sem Deus e a gente também não vence batalha sem os nossos irmãos. Tá? Deus não nos chamou para sermos egoístas. Quando o Senhor Jesus disse para os discípulos, ide, né, e pregar o evangelho a toda criatura, né, e Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, ok? Deus já estava mostrando para nós que essa obra a gente não faz sozinho. A gente, eu e o Frank, nós só estamos aqui porque existe um corpo eclesiástico por trás de nós, nos apoiando, ok? A gente não está aqui falando para vocês porque a gente não tem nada para fazer hoje, né? Vamos ligar o Facebook e fazer uma aula? Não. Existe um respaldo de um corpo eclesiástico por trás de nós. Nós estamos sobre uma hierarquia. Nós estamos sob a responsabilidade de um pastor. Nós temos um pastor, né? Nós temos o grande pastor, que é Jesus, e nós temos um pastor terreno também.
Que é que quando eu tô com um problema espiritual na minha vida, ou no meu casamento, ou qualquer coisa, eu vou correr pra quem? Né? Então, gente, a gente precisa um dos outros. Uma das formas mais eficazes que Satanás tem usado nos últimos tempos para destruir cristãos é afastá-los do rebanho. Afastou do rebanho, se torna presa fácil. Se torna presa fácil para um monte de heresia, se torna presa fácil para desistir de seguir a Cristo, se torna presa fácil para muita coisa, tá? Então, esse movimento que está surgindo agora de desigrejados, né? Eles nem percebem que eles formam uma igreja. Mas enfim, porque se juntar todo mundo dá uma igreja, né? Mas enfim, eu vejo como uma grande trama diabólica e egoísta, tá? Porque aí muita gente usa esse jargão, né? Eu saí da igreja, não tô mais na igreja porque as pessoas lá são isso, as pessoas lá são aquilo, tem um monte de gente hipócrita, tem um monte de gente que faz isso, tem um monte de gente que faz aquilo. Então tá bom, meu querido, minha querida, você que diz isso, mostra pra mim nessa terra um local, uma igreja que não seja assim. E além disso, me diz se você, na sua vida, é melhor que todo mundo. Tá? Não tem, gente, a gente não vai achar perfeição aqui. Nunca. Tá? A gente nunca vai achar perfeição aqui. Nós temos um alvo. Estamos caminhando para ele. Nosso alvo é o céu, nosso alvo é Cristo, né? Então a gente tem um propósito. E vamos caminhar todo mundo junto. Todo mundo com problema, todo mundo com suas dificuldades, cada um com seus defeitos e também com suas potencialidades, né? E vamos caminhando. Se um cair, a gente bota no ombro e vai carregando junto e vamos embora. Porque a gente tem um alvo. E esse alvo é o céu, é Cristo. Lá sim, né? Lá sim. Nós vamos ter a igreja perfeita, né? Lá a gente vai ter tudo perfeito. Então, usar essa palavra de que ninguém lá presta, então só o alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado, que sou eu, que sou maravilhoso. Entendeu? Ninguém lá presta, mas eu sou maravilhoso. Então se prepara, né? Se prepara, que você conhece a história de Enoque, né? Que andava com Deus e a terra não era digna dele. Se prepara que o Senhor vai te levar. Vai te levar antes de todo mundo. Entendeu? Agora assim, não, poxa, fulano aí, a irmã Dayana, ela supra-sumo, mano. A terra não merece você. Nossa. Então, gente, assim, a gente tá rindo e tudo mais, mas isso, gente, é uma grande mentira. Isso é um pecado muito grave, sabe qual? De orgulho. Né? De você se achar melhor que todo mundo a ponto de não querer estar perto de ninguém. Olha isso. Né? A gente querer se isolar do corpo eclesiástico da igreja porque ninguém lá merece a minha presença, você está se achando o quê? Né? A última Coca-Cola do deserto? E a grande questão também é você saber equilibrar. Eu gosto muito de trazer o exemplo do nosso trabalho. Né? Se eu perguntar, você já trabalhou com uma pessoa falsa? Todo mundo. Já? Claro. Nossa, lembra da pessoa falsa? Você, fulano de tal fazia isso, fazia aquilo, aquilo outro. Beleza. Beleza. Aí eu te faço uma outra pergunta. Você pediu demissão porque aquela pessoa era falsa? De jeito nenhum. Não. Beleza. Então, pressuponho que o seu trabalho era muito mais importante do que você servir a Deus. Né? Porque para servir a Deus, se tiver uma pessoa ali, eu não concordo muito com aquela pessoa sai da igreja, então calma aí. Então se eu for colocar 2 pesos, você vai ver que calma aí. Então, meu trabalho é muito mais importante que a obra de Deus. Porque meu patrão pode ser insuportável, mas se eu preciso do dinheiro, então eu não saio de lá. Isso. Né? E tem aquela questão também. Eu já trabalhei com um monte de gente falsa. Será que você um dia não foi? Será que um dia você não foi falso? Né? Será que um dia você também não agiu por interesse? Será que um dia... Sabe? A questão é a gente sempre olhar para nós também. É muito fácil a gente apontar o dedo para os outros, gente. E muitas vezes a gente aponta o dedo para as pessoas naquilo que a gente também peca, tá? A forma que a gente aponta o dedo para as pessoas mostra muito mais sobre nós do que sobre as pessoas. Isso daí é uma coisa bem séria, tá bom? Vamos ler. Acaba se perdendo da verdade em todo lugar. É isso aí. Todo lugar tem problema, né? Tem gente que toda igreja tem... Nenhuma igreja serve. Todas elas têm problema.
Ah, eu já fui pra igreja tal, tive problema disso aqui. Não, lá não serve. Aí vai pra igreja de 1000 pessoas. Não, lá não serve porque é muito grande. Aí vai pra uma igreja de 30 pessoas. Não, lá não serve porque é muito pequeno. Aí vai pra uma igreja de 100 pessoas. Não, lá não serve porque eu fui o pastor não sei o quê. Então, nada presta, nada serve, tá tudo ruim, sabe? Será que é mesmo? O problema é da igreja, do corpo eclesiástico? Será? Né? Então, são casos que a gente deve parar pra pensar. Isso nos enfraquece espiritualmente. A gente vai só perdendo batalha. Só perdendo, uma atrás da outra. Porque não sabe viver em comunhão, né? Não sabe viver em união com os irmãos, tá bom? Não sabe viver no mesmo propósito. Não sabe suportar, né, as diferenças. Não sabe respeitar as diferenças, né? Ah, a gente pode ter diferença, né? Franklin adora a cor verde. Eu não gosto, acho horrível. Eu prefiro rosa, entendeu? Mas nem por isso, nem isso não nos impediu de casar, de ter filhos. Ou seja, a gente tem as nossas diferenças. Mas existe o amor que é muito maior do que isso tudo. Então é o amor que une. E é o amor de Deus que une tantas diferenças, né? Então nós estamos todos dentro de uma igreja porque a gente pode ter muitas diferenças, mas a gente tem uma coisa que todos nós concordamos. Jesus é maravilhoso. E a gente segue a Ele. Então é isso que nos une. Ok? Apesar das nossas diferenças. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. Todo navio precisa de um porto para reabastecer, até mesmo para se proteger durante uma grande tempestade. O crente autônomo está fadado a naufragar Exatamente. Vai naufragar na primeira batalha, pode ter certeza. Como dizia o meu saudoso pastor Emílio da Silva, quando o crente começa a sentar no último banco da igreja, já está com o pé no mundo. É verdade. Muito isso. Eu também. Quando eu era criança, quando eu era numa determinada igreja, o pastor falava isso. Quando ele começava a ver a pessoa sentada lá, quem está sentado aí atrás está com o pé no mundo. Todo mundo saía. O último banco sempre ficava vazio. Ninguém queria mais sentar lá. E pastor Paulo começou a usar isso aí agora, na igreja agora, na reabertura. Ai, meu Deus, vamos ver aqui. Temos que montar um cordão, isso mesmo. Isso aí. Jesus não cumpriu o mistério dele sozinho. Ele nos deu o maior exemplo da unidade, da necessidade de compartilhar uns com os outros para o crescimento da obra. É isso aí, Nilda. Né? Senão ele não teria escolhido Judas para ser um dos discípulos. Ele poderia simplesmente, eu já sei quem é esse cara, não vou escolher ele não. Mas não, estava lá. Né? Então, os discípulos cheios de problemas, cheios de coisa, mas também pessoas que tinham suas potencialidades que Deus sabia que podia explorar em cada um deles. E assim foi, né? A gente romantiza muitas coisas, muito cristão romantiza. Ai, Jesus e os 12 apóstolos, deve ter sido tão lindo. Nem sempre, gente. A própria Bíblia muitas vezes mostra que essa relação tinha alguns conflitos. Né? Fora os que a gente não sabe, né? Pedro com Paulo, né? E legal, né? Tem até passando essa novela de novo, essa novela de Jesus. Tem uma parte, lógico, né, gente? Uma dramaturgia. A gente tem que entender que algumas coisas eles colocam ali para poder ter um enredo. A liberdade de criação de artística, né? E eles colocam Tomé como tendo um problema com bebida. Aí tem uma passagem que a moça vai oferecer vinho para ele, tipo assim, ele quer, mas não quer. Ele fica naquele, eu bebo, mas não bebo. Sabe? Então você vê que eram pessoas que tinham dificuldades como nós. Então, tipo, a fraqueza dele era aquela ali. Mas mesmo assim ele estava o quê? Estava junto com Jesus. E lógico, Jesus sabia que ele tinha uma fraqueza dessa. Claro. Gente, eu não estou trazendo Bíblia, não, estou falando da novela, tá? Daqui a pouquinho, por favor. Ele não está falando que Tomé era alcoólatra. Não estou falando isso não, gente. Não, eu estou falando da novela. É só um exemplo. Então eu achei muito interessante. Eles colocaram e falei, poxa, cara, legal. Legal. E lógico, a gente pensar que Jesus ficou 3 anos com o ministério dele. Agora você pensa em 3 anos. As coisas que aconteceram, tudo mais. A gente estava até vendo um filme ontem, né? Das pessoas passando fome, né? Colhendo grãos. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu colhi um grão? Você comia aquele grão, como é que era feito? O pão, como é que era feito? Como é que era a vida naquela época? A dificuldade que era a vida naquela época. E mesmo assim você vê, lógico, a Bíblia vai trazer o quê? Vai trazer os principais feitos. Não vai trazer os pormenores que aconteciam. Jesus almoçou, Jesus jantou. Claro que não vai falar, né? sobre isso. Mas se a gente for parar para pensar o contexto, caramba, imagina as coisas que eles passaram ali, a dificuldade que foi aquilo. Passaram muitas dificuldades junto, a raiva que eles deviam ter quando Jesus era confrontado pelos fariseus o tempo todo, né?
Muitos ali, Pedro, por exemplo, deveria querer voar no pescoço de um deles, mas não podia fazer isso. A gente não sabe, as né? As pessoas que conheciam Jesus, que cresceram com ele. Pô, eu conheço, mas tem até aquela passagem que fala, isso daí não é o filho do carpinteiro? Exatamente. É a mesma coisa. Estavam nada por Jesus. Isso, seu vizinho que você conhece, que você viu crescer, chega com 30 anos, fulano é o Messias. Você acreditar? Fulano é Messias? Conheço fulano desde criança, cara. Eu vi fulano jogando bola aqui na rua. Como é que fulano é Messias? Né? Então é basicamente isso que aconteceu naquela época. É verdade. Só que Jesus, né, ele começou a demonstrar que realmente ele tinha algo de diferente. Então as diferenças e as dificuldades de cada ser humano, né, isso não era estranho para Jesus, né? E não deve ser estranho para nós, gente. Nós somos pessoas muito diferentes. Entendeu? Nós somos pessoas com sentimentos, vontades, gostos, sei lá, muito diferentes, né? Essa é a beleza. O que nos une é Cristo, né? Ele é tão poderoso, é tão maravilhoso, que ele é capaz de unir pessoas tão diferentes. Aqui, somos um povo, e cada um tem a sua característica. Exatamente, tá? Vamos lá. Autocrítica, Gilmar, né? Muitos de nós estamos precisando ter autocríticas. É muito fácil criticar só os outros, né? O problema é que as pessoas exigem perfeição quando, na verdade, nem elas são perfeitas. Bem assim, né? A igreja não é composta de santos. Nós carecemos da graça de Deus. Larissa, oi Larissa, beijo. Verdade, né? A gente está se santificando para poder entrar no céu, né? Martinha, é isso mesmo. É o famoso apontar o dedo, né? É um problema sério. Tem até aquela brincadeira que o pessoal faz, quando você aponta o dedo, tem 3 voltados para você. Bem assim. Deixa eu ver aqui. Amém, Monival. Então, queridos, esse é o 5º passo, né? A gente tem que andar em bando, tem que andar junto. Ovelha tem que andar agarradinha uma com a outra, tá? Ovelhas, vamos facilitar a vida do pastor. Ele tá com o cajado na mão, ele precisa conduzir todo mundo, ó, direitinho, entendeu? Se uma fugir, deu ruim, entendeu? Ele vai precisar, né? É aquela questão do pastor que vai atrás eram 100 ovelhas, né? Então, tipo assim, minha ovelha, eu fui quando eu estive na Jocum, eu tive a oportunidade de ver de perto. Eu nunca tinha visto uma ovelha de perto, né? E eles têm um curralzinho atrás da base, da Jocum, que tinha uma ovelhinha. Ai, gente, que coisa mais linda, né? Eu não sei se é impressão minha, mas eu cheguei pertinho, botei a mãozinha na cabecinha dela, fiz carinho. Que bichinho dócil, né? Mas assim, a gente fica com medo de botar a mão, porque a gente não conhece. E eu fiquei imaginando lá, ela multiplicada em 1000, né? Aquele monte de ovelhinha junta, né? E um pastor tendo que conduzir aquilo tudo, né? Então eu fiquei assim, pensando sobre isso, né? Se a gente dificultar a vida das pessoas que dispõem a vida, tem chamado, né, de pastoral, e dispõe a vida para nos conduzir, vamos tentar facilitar, apesar das nossas diferenças, né? Vamos tentar facilitar, porque a gente não pode esquecer que a gente tem um alvo em comum, que é o céu, que a gente tem um Senhor, que é Jesus, é o mesmo Senhor, todo mundo está adorando o mesmo Senhor, todo mundo está glorificando, todo mundo está fazendo a obra para o mesmo Senhor. Então nós temos muitas coisas em comum, apesar das nossas diferenças, né? Por mais que a Bíblia fala que no céu tem várias moradas, mas Sim. todo mundo vai morar junto. Exato. Estaremos todos no mesmo lugar. Podemos ser vizinhos. Né? Como que é isso? Não sei. Não Pergunta, sei. Né? Ninguém vive sozinho. Nem no céu a gente vai viver sozinho. A eternidade não tem como medir. Né? O céu, então, não deve nem ter, né, como dimensão. Mas nem assim a gente vai viver sozinho. Deus não criou ninguém para viver sozinho, queridos. Tá? Ninguém pode ser esse pastor de si mesmo, né? E querer se auto... não dá. Tá? Tanto é que o Senhor Jesus fala que onde estiverem 2 né? Mas é sempre essa questão da unidade. Sempre essa questão de estar juntos. Por um único propósito, um bem comum, uma única função, que é seguir uma pessoa só, que é Jesus. Tá bom? Bom, gente, são 11h13, a gente vai terminar. Vamos orientar aqui. Me ajudem, por favor. Não quero.
Nós Não, vamos... como ovelha. Ah, tá. Ajudem a ele, gente. Acho que o irmão Lorival também, acho que é pastor, né? Pastor Lorival. Ajudem ele também, tá, gente? Rebanho aí do pastor Lorival. Ruth Ribeiro, tipo as 99 que o pastor teve. Isso aí, foi o que eu falei, das 99. Imagina a guerra que não deve ser isso. E o que acontece, gente? Muitas vezes a gente está falando aqui, né, a mensagem chega para vocês muito depois do que a gente falou. Então, por isso que talvez vocês mandam a mensagem, a gente demora um pouco a responder. Sim. Por causa disso também. Né? A gente tem esse gap, muitas vezes é 1 minuto, é muito distante. Demora. A gente está em outro assunto e vocês estão fazendo um comentário do assunto anterior, por isso que muitas vezes a gente demora a comentar. Sim. Agora a gente vai encerrar, eu vou só tocar no assunto dos tópicos, tá? Primeiro tópico, ore. Segundo tópico, leia a Bíblia. Terceiro, obedeça a Deus. Quarto, resista ao diabo. E no quinto, junte-se ao resto do exército. Aí a referência desse quinto, gente, está em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, tá bom? Botei as referências, eu falei as referências para vocês, depois o vídeo vai ficar gravado, e aí quem quiser anotar as referências pode anotar, tá bom? É isso aí, pastor, são seres gregários. Verdade. A gente vai encerrar porque o horário, gente, foi, tá? São 11h14, daqui a pouquinho 11h15, foi mais ou menos o horário que a gente começou, né? Então, Deus abençoe vocês, bom restante de domingo, bom almoço, mais tarde tem